Eu me formei em farmácia em 2016 e no meio do ano, em 2016. Fiquei desempregada até meados de 2017. Acho que em março de 2017 eu fui trabalhar numa farmácia. Já tinha feito estágio, tinha algumas experiências no ramo, mas como farmacêutica mesmo, ainda não, né? Aí eu fui trabalhar numa farmácia, farmácia comercial, e essa farmácia também me deu muita abertura, né? Eu tinha um bom diálogo, então sempre eu tinha dúvidas de como é que funcionava. Eu fui numa farmácia, fui trabalhar nessa farmácia, eles já tinham umas duas farmácias abertas e estavam abrindo uma terceira, né? Então eu entrei para ser a farmacêutica dessa terceira farmácia e o proprietário ele me deu muito acesso ao processo de abertura é assim, né? Funciona dessa forma. Se você quiser ir comigo, você vai, né? E assim a gente ia conversando, ia tirando dúvidas. E eu já tinha esse desejo de ter a minha própria farmácia. E aí eu fui trabalhar. Passei 2 anos trabalhando e fui demitida em 2019, né? Passei dois anos e pouco lá, fui demitida, né? Teve um processo de demissão lá e eles estavam fazendo reciclagem e eu fui demitida. E nesse ano de 2019 eu tive uma experiência muito boa. Na época eu fazia parte de uma comunidade católica aqui em Natal e eu fui para uma expedição voluntariada multiprofissional. Fui trabalhar como farmacêutica e nesse local a gente abriu uma farmácia humanitária, digamos assim. Então, eram eu e mais outra farmacêutica, nós trabalhamos para montar essa farmácia. Ficamos lá um período, depois eu tornei aqui para o meu país, para o meu estado, e fiquei com aquilo na cabeça, né? Mais forte ainda. Comecei a distribuir currículo e nada, né? Não sabia o que estava por vir, né? 2019, um pulo da pandemia. Foi quando eu vi também algumas outras pessoas, né? Ficando desempregada. Uma é meu primo, que hoje é meu sócio, e o meu cunhado, que é o esposo da minha irmã. Né? Na época ele trabalhava também, mas pouco tempo depois ele veio a ficar desempregado. Então nos unimos, né, e começamos a pensar, né, por que não? Eu estou desempregada, estou distribuindo currículo e nada, as portas fechadas, né? E aí começamos a pesquisar, a estudar, comecei também a procurar um, procurar outro, ver no YouTube, né, ver no Instagram, no Google, foi quando apareceu a sua mentoria. Então, assim, eu não estava boiando. Ai, de repente apareceu e eu, por que não abrir uma farmácia agora, né? Não estou fazendo nada. Não, eu realmente estava procurando algo para me estabilizar, fosse um emprego, né, ou fosse realmente empreender como eu já tinha vontade. E foi um processo longo, né, mas eu acredito que foi um processo não foi tão longo, não, acho que foi 6 meses, desde o pontapé inicial até a abertura. O que demorou mais foi porque nós alugamos um ponto, né? Então tinha aquela sua aula, né, de estratégia, né, visibilidade, de contar passantes, né? Tudo isso contou muito para a gente também encontrar o nosso ponto. Então a gente demorou bastante, né, para encontrar o ponto, para vemos aquele cálculo, né, do aluguel que você fala, é 5%, né? Então para tudo entrar dentro do nosso orçamento, ir atrás de banco para conseguir empréstimo. Então esse processo todo foi em 6 meses, mais ou menos, né? Até a abertura da farmácia, documentação, aprovação da AF. Né? Então, esse, né, resumindo, né? E desde que eu me formei até aqui, Pois é, bacana. É, tu lembra mais ou menos o valor que tu tinha ali para o início de montagem? zero. Eita. Tínhamos, tínhamos R$ 0 no bolso, né? Porque eu tinha acabado de voltar, tinha sido demitida, né? Tinha a minha rescisão, mas eu tinha acabado de voltar de uma expedição como voluntária. Então, o que eu tinha, eu usei para essa expedição. E aí, o pouco que eu tinha, junto com o meu cunhado, né, minha irmã e o meu sócio Jair, a gente não quis entrar com recursos próprios. Por quê? Aquele se, né? E se não der certo, né? A gente entrou com um pouco que a gente tinha, dando tudo, e se não der certo, como é que a gente fica, né? Porque tem família, né? Tem tudo isso. Então recorremos a empréstimo, né? Foi uma tentativa. Fomos a vários bancos, pesquisando, né? Vendo as possibilidades que seriam melhor para a gente, os menores juros.
né? Então, a gente segue pagando normal, naquela certeza, né, de que, graças a Deus, está dando certo, mas se não tivesse dado certo, a gente iria pagar um mínimo que daria para parcelar entre nós e dar continuidade, né? Que tal o empréstimo que a gente fez. Mas, graças a Deus, né, a gente está indo bem. Oh, que bom, que Fizemos um ótimo. ano, né? Fizemos um ano já. Oh, que maravilha. E hoje, o que é que mudou depois desse um ano aí, né? Antigamente, Mariana é farmacêutica, hoje Mariana empresária, né? O que é que mudou nesse um ano depois que você montou sua farmácia? A mentalidade muda, né? Você começa a pensar, né? Que tipo de empresário eu quero ser, né? Como é que eu me vejo daqui a alguns anos, né? Como empresária do ramo, né? Farmacêutico. E também como farmacêutica, né? Não pensando só em mim, mas também pensando na minha equipe, né? Porque a gente que é farmacêutico, a gente tem essa missão de formar aqueles que estão conosco, né? Que entram nesse barco, né? E eu fico pensando, né? Lá na frente, eu tenho um desejo muito grande e é de trabalhar com consultório farmacêutico. Hoje eu ainda não consigo, né? Aqui na farmácia. Graças a Deus, assim, a gente consegue atingir uma clientela boa, já tem um certo reconhecimento, mas ainda não consegui estabelecer, né, o consultório que eu tanto quero. Mas é questão de tempo. Mas eu vejo, sim, muitas mudanças, né? Porque eu entrei com sociedade familiar e nenhum deles eram do ramo da saúde. Então, hoje, né, quando a gente está no dia a dia, que é uma coisa assim que me enche de alegria, até de orgulho, é que às vezes chega um cliente na farmácia e eu consigo, né, consigo confiar e ver que eles estão fazendo a indicação mais assertiva. Então, isso é muito importante quando você vê que você conseguiu transmitir o seu conhecimento para quem ainda não tinha nenhuma base, né, de saúde. Aí ontem a gente tava lá na farmácia, hoje eu tô em casa, né? Achei melhor vir para cá para poder ficar melhor, né? Mais à vontade. E tava eu e meu sócio, eu e Jair ontem, né? E aí, no momento, ele deu uma saída e encontrou uma pessoa no meio do caminho que estava com uma dúvida num aparelho de glicose que tinha comprado. E aí, me ajuda aqui, né? E ele foi lá, ajudou, montou o aparelho, mediu a glicemia do camarada, né? E deu tudo certo. Então, assim, é um conhecimento que há um tempo atrás ele não tinha, mas que hoje ele já tem. Então, assim, é algo que vai passando. Então, como empresária, hoje eu vejo, assim, crescimento, né? Crescimento. Eu sou farmacêutica, mas eles hoje são farmacistas, né? Então, tem essa diferença, mas que não é uma diferença tão grande, né? E que vai unindo. E que, quem sabe, né, daqui a mais um ano, eu consiga, né, junto com a farmácia, estar com um consultório farmacêutico, né? E com outros funcionários ali trabalhando, e eles podem estar mais dentro assim da administração, que é uma coisa assim que a gente também vai crescendo, porque não tínhamos muita noção de administração, e aí seu curso ele fala muito, né, sobre isso, né, sobre mercado, sobre lucro, sobre essas coisas que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, porque pede uma formação e o ensino ainda é muito pobre, né, que a gente deveria sair do ensino médio com uma certa facilidade com esse tipo de assunto, né? Infelizmente é um déficit, né? Mas a gente vai crescendo, isso é bom. Oh, que maravilha. E nem só ensino médio, né? A gente se forma também, eu me formei na faculdade, eu nem sabia o que era isso. O meu professor mesmo falava, Uhum. é uns 300 mil para montar uma farmácia. Na época ela era 10 anos de trabalho sem tirar um centavo para montar uma farmácia. Aí eu, cara, sério? Mas o cara não tinha farmácia. Então como é que ele ia saber quanto era de fato ali? Aí depois, correndo ali que não achava curso, não achava nada, é que eu falei, pô, não, vou começar a ensinar o pessoal também, porque se eu tive esse problema, muitos outros vão ter, pode ter esse problema também. E, enfim, e justamente era pra gente sair da farmácia, da faculdade de farmácia, pelo menos sabendo como montar a farmácia. A gente também não sabe, infelizmente, né? Temos esse déficit também na carreira acadêmica, né? Da faculdade de farmácia. Mas bacana, né? Um ano, você se imaginou que nesse um ano aí a vida iria dar essa mudança toda? Já sonhava com isso? Ou nem no sonho não chegava a vislumbrar isso que está vivendo hoje?
Nem sonho, nem sonho, né? São alegrias e tristezas, né? Claro, porque é difícil, não é fácil, você sabe, né? Você está aí há mais tempo, é muito difícil. E aí, partilhando daquilo que você disse, quando eu fui trabalhar, me falavam que 100 mil você consegue montar uma farmácia pequenininha. Minha farmácia é pequenininha, ela não é grande. Ela é, acho que ela tem 49, né? 49 metros, né? E ela é bem estreita, não é aquela farmácia gigante, não. Ela é uma farmacinha, realmente, né? Mas 100 mil não estava no meu orçamento, né? Falando um pouco de financeiro. Então, às vezes você fala, com 50, com 30, né? Você vai lançando, né? Monte uma farmácia lucrativa. Realmente, né? Vem, mas é com muito esforço. Eu posso dizer aqui, né? Falando em valores, que a gente conseguiu com 60, né? Com 60 mil, nós abrimos a farmácia. E por que que eu botei 60 mil na cabeça? Porque antes de eu ser demitida, eu tive um colega que ele empreendeu, né? E ele até me chamou na época para empreender junto com ele. Só que na época eu estava bem, né? Não queria ainda dar esse passo. E eu fui e falei para ele, rapaz, quanto foi que você investiu? Aí ele foi e disse, Mariana, eu investi 60 mil. Ele disse, aí eu disse, 60 mil? Porque eu sempre ouço falar que é muito mais, né? Muito mais. Eu disse, e tá dando certo? Aí ele disse, Marina, tá sim, tá dando muito certo. Só que assim, ele não teve como dar continuidade, porque ele fez sociedade com uma pessoa e precisou desfazer por motivos mesmo pessoal, né? Então eles desfizeram a sociedade e ele tomou outro rumo, né? Cada um tomou um rumo. Mas enquanto estava ali, estava dando muito certo. Então, assim, a gente vem dando muito certo com as nossas dificuldades, claro, né? Se você quer uma farmácia grande, né, com um impacto muito grande, claro que você vai precisar fazer um investimento muito maior. Mas se você tem seu pezinho no chão e você tem essa noção de que as coisas vão indo devagarzinho, com um esforço e com aquilo que você tem, você com certeza vai conseguir. Eu já vi relatos de pessoas, né, que abriram com muito menos e hoje têm uma boa farmácia e conseguem até abrir outra, né? E assim vai. Agora é o esforço e a dedicação. Pois é, é a ideia da mínima farmácia viável, né? Você faz o estudo de viabilidade técnica, precisa 400 mil para montar. Mas você pode montar com esse valor inicial aí. Você começou com 60. Então, até você atingir ali o estoque ideal, até você atingir a clientela ideal, até você chegar ali, você tem que fazer o quê? Pegar todo esse dinheiro e ir reinvestindo na sua própria farmácia. Por quê? Porque você começou com um déficit de investimento, entre aspas, né? Mas você conseguiu montar a sua mínima farmácia viável e ir estruturando e ir ampliando ela. Então a ideia é que no primeiro ano você já esteja mais estruturado do que quando você começou. No segundo, mais ainda do que no primeiro. No terceiro, mais ainda. E você ir trabalhando essa estrutura, né? Uma mensagem de ânimo, né? É, é o horizonte, né? Pense no seu horizonte futuro. Né? Como você se imagina, né? Daqui a um tempo. Se você consegue se enxergar e ver, né, que esse desejo é algo que vai lhe fazer alcançar a sua meta, vá em frente, né? Eu não sou muito de mensagens motivacionais, né? Eu gosto de tocar na realidade, né? A nossa realidade realmente não é aquela coisa de, nossa, vai ser fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil para minha mãe, nem para os meus avós, nem... e assim vai. Agora é a persistência, né? A persistência é você persistir naquilo que você quer. Se você quer ter a sua farmácia de forma lucrativa, saiba que você vai precisar se dedicar muito, estudar muito, né? E ir atrás, né? Para poder crescer. Essa é a motivação, né? Não pare, simplesmente não pare, vá, né? Vá, né? E essa é a dica que eu lhe dou. Assim como eu tenho o desejo, né, de ter um consultório farmacêutico, né, e continuo estudando, vendo estratégias, né, o que eu posso fazer realmente para alcançar esse objetivo, assim você, né, você pode ter a sua farmácia, né, estudando, buscando orientação com quem já tem, com quem
sabe realmente fazer, né, de forma assertiva e dar esse passo realmente sem medo, né? Procure alguém que possa segurar na sua mão e ir junto com você.